Nos encontrar, porque al mirarnos a los ojos sin hablarnos, entendimos que ya nada nos podría separar, que nuestra historia es un principio sin final. Aquí me quedo toda la noche, todos los días, toda la vida, pero yo de este sueño contigo no quiero despertar. Bom dia, galerinha. Vamos começar nossa aula de espanhol. E hoje a gente tem um assunto novo, muito facilzinho, mas a gente já vai se preparando para a prova. Vamos lá? Olha só, ainda trabalhando com La Juventud, vocês vão pegar o livro agora, abram na página 80. A gente já viu os anos 60, os anos 70, hoje a gente vai entrar com os anos 80 e também os anos 90. Vamos acompanhar aí na letra C do livro de vocês. E aí ele traz como simbolicamente, né, fazendo referência a essa década, el cantante Cazuza. Em espanhol a gente fala Cazuza, mas em português Cazuza, porque não tem o som de Z em espanhol. Tem a letra, mas não tem o som. Então a gente fala Cazuza. Acompanhe. En los 80 cayó el muro de Berlín, se acabó la Guerra Fría y terminaron varias dictaduras militares en Latinoamérica. Contra que iban pelear los jóvenes? Olha, a palavra pelear significa brigar. Essa é a minha geração, né? Nos anos 80, vários problemas eram resolvidos, como a queda do Muro de Berlim, como a Guerra Fria que acabou, né? Estados Unidos versus a União Soviética. Terminaram várias ditaduras nos países da América Latina. Então, o que é que os jovens iam brigar pelo quê? Aí o que ele faz? Ele traz como referência Cazuza. Aí diz, uma das primeiras personalidades que assumiu publicamente que estava infectado pelo vírus del SIDA. Eu quero explicar isso para vocês, ó. SIDA nada mais é do que AIDS, porque em espanhol eles não fazem eles não utilizam os termos, por exemplo, da tecnologia em inglês como a gente faz. Em inglês você diz mouse, em espanhol você vai dizer ratão mesmo. E a gente utiliza o AIDS, que é uma abreviação do que significa AIDS em inglês. O que eles fazem? Eles fazem essa conversão para o espanhol e aí fica como? SIDA, entenderam? SIDA, o que é? AIDS. Expressou com maestria a angústia dos jovens da época. E aí tem um trechozinho da música que vocês acabaram de ouvir, onde diz assim em espanhol: Mis heróis murieron de sobredosis, mis enemigos estão no poder. Ideologia, quero uma para viver. Então, mesmo com várias coisas sendo resolvidas durante essa década, essa geração dos anos 80 não foi uma geração acomodada. Eles fizeram muito. Chao, esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Oh, partillano, me voy contigo. Oh, bella, chao, bella. Gente, agora partindo para os anos 90, ainda na página 80 do livro de vocês, agora a letra D, acompanha aí pela tela, tem assim. Em los 90, ou seja, nos anos 90, la red redujo la frontera entre las personas e possibilitou o acesso a manifestações culturais e ideológicas. Olha o uso aqui do E, antes do I, vocês já aprenderam o uso da conjunção, né? Como a palavra começa com I, a gente vai trocar o I grega pelo E, viram? Beleza. Então, o que ele disse? Que nos anos 90, a rede, no caso a internet, reduziu as fronteiras entre as pessoas e possibilitou o acesso a manifestações culturais e ideológicas. Esse aqui, mais uma conjunção que vocês têm a obrigação de saber, sin embargo, que significa o quê? Traz uma ideia contrária, no sentido de, no entanto, las guerras, la violência urbana, el hambre, ou seja, a fome, tá? La pobreza,
El SIDA, vocês já aprenderam o que é SIDA? O que é SIDA? AIDS e outras enfermedades seguiram matando a homens, mulheres e ninhos em todos os rincones do planeta. Desse texto, acho que vocês não saberão o que significa rincones. Então, aprendam, importante aprender essa palavra, que significa canto, em todos os cantos do planeta. Beleza? Manu Chao, que faz referência ao artista, é um dos artistas que optam por dar-lhes voz a los excluídos do mundo globalizado. Então, olha só. Ele é um dos artistas que opta por dar voz a quem? Aqueles que não fazem parte desse mundo globalizado. E aí ele canta assim. Perdida en el corazón de la grande Babilón, me dice el clandestino, yo soy. Ele quebra a lei, ou seja, eu vou contra, né? Vou contra a onda, vou contra o que todo mundo está fazendo. Então, perdido no coração dessa grande Babilônia, onde tá todo mundo unido, mas com vários idiomas, ele é um clandestino, porque não faz parte desse grupo, e vai contra, né, toda essa onda. Não no sentido próprio, do sentido de vou contra a lei. Ele segue a ideia de que vai contra o que é paradigmático, o que todo mundo está fazendo ao mesmo tempo. Essa música clandestina não é essa que eu trouxe, porque eu trouxe essa outra que vocês já conhecem. Mas, se quiserem, pesquisem e conheçam melhor essa música, a qual ele faz essa referência, onde traz uma geração dos anos 90 em que quer ser diferente. Vocês tiveram assim, uma noção, né, dessa geração de la juventude dos anos 60, 70, 80, 90? O que vocês acharam? Qual dessas gerações assim vocês gostariam de ter vivido, né, ter passado a juventude de vocês? Nos anos 60, 70, 80, 90? Por quê? Agora eu pergunto a vocês o seguinte. Os sentimentos dos jovens atualmente, né? Nós estamos em uma outra década. Quais são os desejos desses jovens? No caso de vocês. Vocês são esses jovens a qual eu faço referência. Como é que vocês se manifestam? O que é que vocês querem? O que é que vocês se revoltam? O que é que vocês querem mudar? Né? Quando eu falo assim, que querem cambiar, o que é que eu pergunto? O que é que vocês querem mudar? Mudar do mundo. Pense na educação, pense no Brasil, pense na política, pense nessa nova geração e depois me contem lá nos comentários, tá bom? Pessoal, agora é a hora da gramática e hoje a gente vai trabalhar vocabulário sobre o tempo, tá? Então, a gente vai falar sobre la hora. E o primeiro ponto, e já é cara da minha prova, é perguntar assim, marca a alternativa correta. Aí eu boto lá, que hora é ou que hora são, para vocês marcarem. Qual é a resposta correta? A resposta correta é que hora é? Por quê, galerinha? Por quê? Porque em português a gente fala que horas são, mas em espanhol eu não posso falar assim. Eu só posso falar no singular, que hora é? Porém, para responder, acontece igual ao português. Se for uma hora, tá no singular, então eu vou usar o es la una. Porém, de 2 horas em diante, ele vai concordar com a quantidade de horas, ou seja, o verbo vai para o plural. Então, eu tenho que responder como? Es la una, singular. Son las dos, plural. Son las tres, son las quatro e sucessivamente. Olha aqui o relógio. E se for em ponto, como é que eu digo? Son las dos em punto. Ó, son las dos em punto. E se for são 2 horas e 5 minutos, eu digo como? São las 2 e 5, são las 2 e 10, são las 2 e quarto. Pronto. 1 hora tem 60 minutos. 60 minutos dividido por 4 dá o quê? 15 minutos. Então, eu posso dizer são las 12h15? Até pode, mas não é usual. Então, o certo mesmo é você dizer são las 12 quarto, porque esse quarto é o equivalente aos 15 minutos. E são las 12h30 e daqui em diante é equivalente ao espanhol, ao inglês. É equivalente ao inglês. Como assim? Em português você diz assim, ó, falta 5 para as 10, falta 5 para as 2, não é?
Mas em espanhol você vai falar diferente. Você vai dizer, son las 2 menos 5. Son las 2 menos 10. Son las 2 menos quarto. Lembra que o quarto é o 15? Beleza. Então, como é que eu faço a leitura? Isso também é cara de prova, ó. Son las 2 em ponto, son las 2 e 5, son las 2 e quarto, son las 2 e meio. Olha o Y como a gente usa, tá? Son las 2 menos 25, son las 2 menos 5, beleza? Agora, para as 12 horas, eu posso dizer assim, son las 12 em ponto, tá certo? Também eu posso dizer el mediodía, também é a mesma coisa. Ou, se for à noite, la medianoche. E, gente, outras expressões, eu posso dizer assim, ó. Son las 2 de la mañana. Então, que hora que acontece quando eu digo assim, son las 2 de la mañana? Eu faço referência, quando você fala de la manhã, você faz referência ao tempo até o meio-dia, hasta el mediodía. Isso faz referência quando você fala de manhã até meio-dia. Quando for de la tarde, quer dizer que é do meio-dia até a noite. E quando for de la noite, você fala que é quando tá escuro. Presta atenção que na Espanha, na época do solstício, veja, no inverno é diferente, mas no solstício, ele lá só vai escurecer assim, tipo, lá depois das 8 horas, mais ou menos, tipo, 10 horas da noite. Então, é costume eles dizer, são 7 horas da tarde, 8 horas da tarde, porque ainda tá claro. Então, como é que a gente vai usar as horas? A gente diz assim, comemos a las 3. Então, eu posso dizer a 7 de la mañana, ou a las 7 de la tarde, ou las 7 de la noite, dependendo do país, né? Como eu falei. Tem que estar escuro para ser noite. Ou eu posso falar, por la mañana voy a classe, por la tarde estudio. A outra forma, presta atenção que a gente está usando aqui as preposições referentes ao tempo. Quais são essas preposições? É assunto, viu, garotada? O a, para a gente dizer a las 3, a las 4, a las 5. Eu estou usando o por para dizer por la mañana, por la tarde, por la noche. E o em, que faz referência a anos, a meses ou mesmo a estações do ano. Então, eu digo, nasci em 1977. Estamos em outono. Como eu disse, nosso assunto de hoje é o vocabulário que faz referência ao tempo. E quando a gente diz uma ideia de tempo, a gente usa advérbios, são advérbios de tempo. Então, eu trouxe o vocabulário para a gente repassar isso, mas a maior parte eu sei que vocês já sabem. Então, vejam, temprano significa cedo, tarde, tarde, antes, antes, mais temprano, mais cedo. Importantíssimo isso aqui, ó, marca aí, cara de prova. Luego, luego não é logo, então ele é um heterossemântico, parece logo, mas não é. O que é luego? Luego quer dizer depois. Então, quando você diz assim, hasta luego, você quer dizer assim, até depois, tá? Então, vejam, o luego não é logo, o luego é depois. Então, como é que eu quero dizer que é até logo? Até logo, pessoal, até logo. Eu não falo hasta luego. Como é que eu falo? Hasta pronto, certo? Até logo quer dizer hasta pronto. Mais tarde, entonces, antes, después, luego, ahora, hoy día, en estos días, ahora, agora, né? Eu esqueci de explicar. Actualmente, en el presente. E aqui nós temos os dias da semana, presta atenção. Primeiro dia da semana, diferente do português, o primeiro dia da semana em português é domingo. Porém, em espanhol, o primeiro dia da semana deles é o lunes. E lunes é segunda-feira. Olha aqui, ó. Primeiro, segunda-feira. Lunes é segunda, martes é terça, miércoles é quarta, jueves é quinta, viernes é sexta, sábado é sábado, domingo, domingo. Tem que estudar. Só assunto fácil para vocês essa semana, ó. Que beleza. Assunto de primeira série. Mas, vamos lá. Enero, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Vocês têm que estudar, tá? Mas é muito fácil. Ainda com vocabulário e com a ideia de tempo, nós temos as estações do ano. Em espanhol, você vai dizer
Primavera, bera, ó, som do V. A maior parte dos países, esse V tem um som de quase B que vocês já aprenderam. Então, você não vai falar primavera. Você vai falar primavera. Verano, outono, inverno. Valeu? Olha, nós vamos também trabalhar hoje os verbos que trazem uma ideia de ações habituais, tá? Então, veja. Despertar-se, levantar-se, lavar-se, duchar-se, vestir-se, peinar-se e acostar-se. Por que eu estou chamando a atenção só desses? Porque toda aqui a relação traz ações habituais. Porém, eu estou chamando esses aqui em específico, porque são verbos reflexivos, que a gente não vai estudar essa semana. Eu vou deixar para a próxima semana, depois do nosso simulado. Agora vem o que vocês já sabem. Desayunar, trabalhar, comer, almoçar, estudar, cenar, dormir. Isso vocês já estudaram. São verbos que são regulares, conjugam no presente da mesma forma dos outros e tranquilo, tranquilinho mesmo. Eu desayuno, eu trabalho, eu estudo, eu ceno, beleza. Mas o nosso assunto de hoje é esse aqui, ó, esse verbo, o verbo ler. Nós vamos estudar hoje os verbos que têm as vogais dobradas, como é que a gente faz para conjugá-lo, porque ele tem uma adaptação ortográfica, então ele é conjugado de uma forma diferente dos outros, e a gente vai ter que repetir, depois aplicar, depois repetir de novo, para internalizar e somente aí aprender. Vamos lá? Então, olha só, vocês devem fazer o seguinte, rever, né, esse vocabulário que a gente trabalhou aqui nessa aula, anotando no caderno, tá? Todo esse vocabulário sobre o tempo. Por quê, gente? Porque esse vai ser o material que vocês vão utilizar para estudar para a prova, tá bom? Então, vocês vão observar como são as horas, os advérbios de tempo, vocabulário em relação aos dias, meses, estações do ano, enfim. Tá lá escrito no caderno, no dia para fazer a prova já facilita. Ou, se for o caso, se vocês preferirem, podem rever a videoaula. Mas acho que é melhor vocês assistirem a videoaula anotando, beleza? O que mais que é para estudar para a prova? Bom, vocês vão usar o livro, né, nas páginas 64, 65, 66, para fazer aquela revisão sobre conjunções. Lembrando que eu retomo todas as conjunções agora. A gente trabalhou separadamente as subordinantes, né? Porém, retomo agora para a prova todas as conjunções. Eu não vou explorar tanto, mas vai ter uma questão aqui, outra questão ali, então é bom estudar. Onde vocês vão encontrar? Página 81 até a página 83. Sinônimo e antônimo também não tem muita coisa que eu vou cobrar na prova, mas uma questão aqui, outra ali, outra acolá, então vocês vão relembrar, porque vocês já estudaram para o teste. Onde vocês vão ver? Página 76, 77 e 85. E, mais uma vez, repetindo o vocabulário sobre o tempo. Onde é que vocês vão estudar? Pelas suas anotações e videoaula. Cada detalhe que te hago y que me haces bien, it's what I like, yeah, 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 it's just what I like, yeah. A mí me gusta las mujeres when they shake it, yeah, yeah, yeah. A mí me gusta when they want to go and get it, yeah, yeah, yeah. A mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta. Então, gente, a hora aqui, ou seja, em relação à geração de vocês, o que é que vai marcar? Essa música de Anitta, A Mí Me Gusta, eu acho que marcaria sim essa nova geração que está aparecendo aí com vocês, é a juventude de vocês, la juventude de ustedes, valeu? Então, olha, estudem para a prova semana que vem, tá? Tô contando com vocês. Ah, não esqueçam de comentar, porque na hora que eu vou fazer a chamada, eu vou olhar lá quem está comentando para poder preencher a frequência da caderneta. Tem gente que está esquecendo. Depois vão reclamar na hora de receber o boletim se tiver falta da aula de espanhol. Eu tenho provas, está lá registrado. Beleza? Até semana que vem. Estudem para a prova. Um beijo, um abraço e